A enchente do Rio Amazonas está mudando a rotina dos moradores de Parintins. A subida do nível das águas deixou ruas do município alagadas. O bairro São Francisco é um dos mais afetados pela enchente do Rio Amazonas na zona urbana de Parintins. Nesta área da cidade, muitas ruas estão alagadas e o acesso dos moradores só é possível através de pontes. Este período muda a rotina de quem vive no local e enfrenta diversos problemas. Todo ano ela vem, ela volta, ela vem, ela volta, conforme a água, né? E o lixo também, né? E aqui praticamente é 2 metros de fundura. Tem criança, né? Agora, graças a Deus, estão fazendo a ponte, ajeitando ela. Mas é mais isso aí, doença, né? A diarreia, os bichos peçonhentos, né? Que tem muito aqui nessa área aqui por causa do lixo. Mas estão ajeitando devagar, né? Espero Deus que corre mão dos dois lados, né? Não só de um lado, que tem pessoas idosas, né? Que moram para cá, ó. De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível das águas do Rio Amazonas estava medindo no dia 4 de junho 8 metros e 97 centímetros, 81 centímetros a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado e 38 centímetros abaixo de 2009, a maior enchente da história de Parintins. E as águas continuam subindo em média 3 centímetros por dia. A grande cheia fez a Prefeitura Municipal decretar a situação de emergência. O Executivo espera agora a homologação pelo governo estadual, que analisa o relatório enviado pela Defesa Civil. Ainda vai subir mais a água e esse período agora nós estamos vivendo já o estado de emergência, né? Nós fizemos o decreto de emergência, foi publicado dia 16 de maio e nós enviamos para o estado. Esse período nós estamos só aguardando a análise. Na verdade, nosso decreto de emergência já está em análise, né? E aguardando a homologação do estado para poder enviar para o nacional. Então, o estado de emergência é para realmente dar resposta mais acelerada para a população, tanto da zona rural quanto da zona urbana. E a Prefeitura publicou nesta quinta-feira o decreto de situação de emergência aqui em Manaus. A partir de agora, o município deve promover ações de combate aos danos causados pela subida do Rio Negro pelo prazo de 180 dias. Ainda segundo a Prefeitura, o decreto abre a possibilidade de conseguir recursos do governo federal, além de ser a ferramenta jurídica que libera o encaminhamento do aluguel social às famílias prejudicadas. De acordo com a Defesa Civil de Manaus, os bairros mais afetados pela cheia são Colônia Antônio Aleixo, São Jorge, Aparecida, Educandos, Presidente Vargas, Mauazinho, Tarumã, Raiz, Betânia, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa, Puraquequara, além de algumas áreas das zonas rural e ribeirinha. E com a subida dos rios, vale o alerta para os riscos de afogamento. A região norte do país é campeã no número de casos. Por isso, a atenção deve ser redobrada, principalmente com as crianças. Foi na Cachoeira do Urubuí, no município de Presidente Figueiredo, que Alan quase perde a vida. Em um passeio em família, convidou a prima para entrar na água. Ele estava confiante que conseguiria enfrentar a forte corredeira. Mesmo no momento de desespero, Alan conseguiu se comunicar com a prima. Foi ela quem gritou por socorro. Naquele momento de desespero, eu ainda tive um reflexo de conseguir trazer ela, estava no meu ombro, de trazer ela para minha frente, segurei nos braços dela e falei, gente, não vai morrer, tu não vai morrer. E ela suspendi para ela respirar e gritar. Falei, ó, tu grita por socorro. E nesse momento que eu a suspendi, eu comecei a ficar para baixo do rio, para ela ficar, né, flutuando, ficar em cima. Banhistas e salva-vidas socorreram o jornalista. Um banhista, um homem, a gente lembra que foi que conseguiu o nosso encontro e pegou ela primeiro, ela tinha engolido muita água também, e eu segui na corredeira. Fui até o final da corredeira, que lá pro final tem mato, já a água já começa a ficar mais amena, menos branda. Já estava sem força e foi banhistas, outros salva-vidas para poder me socorrer. Um dos fatores que podem contribuir para o risco de afogamentos aqui no Amazonas é a subida das águas. Segundo a Defesa Civil, este ano, mais de 2.200 famílias podem ser afetadas com o fenômeno. E segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 75% dos afogamentos que acontecem no Brasil são em água doce, aqui na região norte.
O afogamento é também a quarta maior causa de morte no país, entre jovens de 15 a 24 anos. E conforme a idade diminui, o risco é ainda maior. Com o nível do rio ultrapassando a máxima, crianças e banhistas entram no grupo de risco, principalmente se houver bebida alcoólica no meio. Falando aqui da Ponta Negra, cerca de 80% a 90% dos casos de óbitos aqui é em decorrência da bebida alcoólica. Com a subida das águas, a rede elétrica também fica vulnerável. Principalmente em áreas alagadas, né? Quando alaga nessas áreas, às vezes a água chega até um determinado ponto que pode ter contato com a fiação elétrica, né? O sargento também dá a dica para quem passa por algum episódio de afogamento, tanto quem sofre o risco de vida como pessoas que tentam salvar a vítima. Se tiver numa área que tem salva-vidas, a primeira coisa é pedir socorro, né? O salva-vidas vai estar atento ali, olhando, e ele vai perceber quando tem alguém ali em pânico, né? E vai ser aí que o salva-vidas ele vai atuar, porque a pessoa que está se afogando, ela está num momento de desespero, então ela vai tentar se agarrar a tudo que estiver perto dela. Então, se a pessoa inexperiente for tentar salvar alguém, ela vai ser uma outra vítima. E os pais, fiquem atentos, a responsabilidade com as crianças deve ser redobrada. Crianças são ali a faixa ali de risco, né? E enquanto aos banhistas, né, os adultos, não subestimar o seu porte físico, né? Porque às vezes a pessoa acha que sabe nadar, né? E nada além do seu limite. E quando quer retornar, já não consegue mais. Dois militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas estão sendo investigados por suposto desvio de gasolina. Eles foram flagrados abastecendo o veículo da corporação, mas parte do combustível foi colocada em um galão. Segundo os suspeitos, para abastecer outra viatura, os dois militares que aparecem nas imagens foram afastados das funções. E o Corpo de Bombeiros informou que irá instaurar um procedimento administrativo. A polícia prendeu Derek Barroso Porto, de 21 anos, suspeito de entregar uma pistola 380 à adolescente que teria efetuado um disparo acidental dentro da sala de aula em uma escola no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. O tiro acertou o pé de outra estudante, uma jovem de 13 anos. Ela foi encaminhada ao Hospital Delfim Aziz e o quadro de saúde é estável. Em depoimento à polícia, a adolescente disse que o disparo ocorreu no momento em que ela mostrava a arma para os colegas. E no mês de maio, o Amazonas registrou o menor número de mortes no trânsito dos últimos 11 anos. Com 14 registros, a redução foi de 42% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 24 mortes. O Detran atribuiu a redução às operações de fiscalização do órgão. Nos 5 primeiros meses de 2019, foram 140 ações de trânsito realizadas no estado. E a Justiça converteu em preventiva a prisão do advogado Hinler da Silva Maduro, ocorrida na tarde dessa quarta-feira. Ele foi preso em flagrante ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM-2, com drogas dentro de um tubo de creme dental e outro de pomada. Nessa tarde, ele foi para audiência de custódia e deve ficar preso no batalhão de guarda da Polícia Militar no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. A OAB no Amazonas informou que entrou com habeas corpus para tirar o advogado ainda hoje da prisão e que vai aguardar a conclusão do processo para instaurar medidas ético-disciplinares. Produtores do Amazonas vão ter até 2 anos para regularizarem um abate de aves. A exigência foi firmada em um termo de ajustamento de conduta assinado por representantes da categoria e o Ministério Público. O Amazonas tem o 5º maior setor de avicultura do país. Em um intervalo de 10 anos, a produção de ovos no estado cresceu mais de 60% e hoje chega a ter mais de 4 milhões de aves em granjas de pequenos, médios e grandes produtores. O problema é o período depois da fase produtiva. Nós verificamos uma situação preocupante, não é, de uma cadeia produtiva que estava sob risco de estrangulamento a partir do momento que nós temos no Amazonas o 5º maior polo de produção de ovos de galinha do Brasil,
que descarta mensalmente mais de 100 mil aves das granjas por limite de idade para a produção de ovos e que naturalmente precisam ter uma destinação. E o Amazonas até esse momento não tem um abatedouro de aves industrial regularizado. Esta semana, um pequeno abatedouro deve começar a funcionar. Vai ser o primeiro do estado com todos os certificados de órgãos fiscalizadores. Nós temos a legislação federal, temos a legislação estadual, que estabelece os critérios e os requisitos que cada planta tem que obedecer, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Produtores, governo e Ministério Público concordaram em regularizar todo o abate de aves em no máximo 2 anos. O compromisso foi firmado por meio de um termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento prevê isso, de ter um abatedouro oficial com higiene, com aquilo que o Código de Defesa do Consumidor e as leis sanitárias prevêem, no sentido de termos realmente um produto que seja adequado à expectativa da população, principalmente em termos de saúde pública. A expectativa é que nesse período pelo menos 30 novos estabelecimentos sejam licenciados para dar o destino correto às aves no fim da vida. Qualquer novo empreendimento nesse sentido deve se adequar a todas as exigências estabelecidas para garantir a segurança dos produtos vendidos. Nós precisamos identificar aqueles produtores que têm interesse em regularizar o seu empreendimento. Eles devem procurar a DAF através de um requerimento, solicitar que seja avaliado o empreendimento e o Serviço de Inspeção Estadual vai fazer análise das instalações físicas, a análise dos equipamentos desse empreendimento, verificar a questão do checklist de documentação que a empresa tem que apresentar, principalmente as licenças ambientais, para que no passo seguinte, estando tudo regulado, tanto na parte de obra física como de equipamentos, nós instalarmos o Serviço de Inspeção Estadual, que é de responsabilidade da DAF, que vai permitir a comercialização desse produto produzido nessa indústria, ele ser comercializado em todo o estado do Amazonas. O setor gera mais de 10 mil postos de trabalho e tem a projeção de faturar cerca de 230 milhões de reais ao ano. Para os produtores, com as regras de abate bem definidas, é possível fortalecer ainda mais a avicultura no Amazonas. Para todo mundo se regularizar, vender as galinhas de descarte direitinho, até 2 anos todo mundo vai estar regularizado. Eu acredito que o setor vai melhorar do lado do abate, que vai valorizar mais o produto, vai ter marca, vai ter origem. Depois do intervalo, a dificuldade de mulheres na hora de amamentar. E muitas têm buscado ajuda e colocado em prática técnicas alternativas para conseguir alimentar os bebês. A gente te conta tudo daqui a pouco. Agora são 8h04. A gente volta já.